funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui e para você que nos acompanha nas plataformas de streaming, também siga a gente aqui pelo @não é do INSS nas principais redes sociais. Na nossa mesa virtual de hoje, a gente conversa com Catarina Florencio, que é gestora do RPPS do Estado de Pernambuco, segunda RPPS estadual por aqui conosco. Tudo bom, Catarina? Tudo bom, Rafael? Prazer, né? É um prazer realmente imenso, né, estar aqui nesse podcast que eu já acompanho há bastante tempo. Já ouvi muitos episódios aí, né, de Dani, de Manaus, como é que a Dilson também vem acompanhando. Também da Claudinha, do Ministério da Previdência, pessoas que eu conheço realmente, pessoalmente, e assim, para mim foi realmente um prazer e uma surpresa, né, o convite, e agradeço demais. A gente que agradece aí de vocês terem aceitado o convite de conversar com a gente, né? Que vocês são o segundo RPPS estadual e a gente consegue ter a oportunidade de conversar, né? O primeiro foi o estado de Sergipe aí. Se tudo der certo, o terceiro vai ser Rondônia, a gente já está conversando aí. Quem Tiago, sabe daqui a conheço também. alguns. Opa, maravilha, então aí. Já estamos engatando ali com eles também, tem um episódio. Aí Coisa a gente vai boa. ter a oportunidade de trazer para o pessoal um pouquinho mais sobre como é que é a dinâmica de um RPPS estadual, né? E vocês aí também já, né, um RPPS já grande, consolidado, né? Então a gente conseguir ter esse paralelo entre o que muitos de nós que somos municipais vivenciamos e vocês aí com as dinâmicas de um RPPS estadual, né? Isso. Catarina, trazendo aqui um pouco sobre você, né? Eu recebi aqui um release seu aqui. Você é atualmente advoga também, né? Advogada, hoje graduada pela Associação Caruaruense de Ensino Superior. Espero ter acertado o nome, porque eu fiquei aqui e errei um monte no teste antes de chegar no ar. Pós-graduação pela Universidade de Anhanguera, certificada PMEC também, foi gestora desde 2010 aí, assessora jurídica na Secretaria de Caruaru, tem um longo currículo aí, né? Chegando a ser gerente de benefícios e aí a diretora-presidente do RPPS de Caruaru, e aí agora resolveu assumir o RPPS estadual aí de Pernambuco. Conta um pouquinho pra gente aí sobre a tua história aí, o pessoal entender um pouco mais de como que é a Catarina, qual que é o trabalho que a Catarina vem fazendo aí à frente. Então, né, Rafael, eu de fato estou na gestão pública desde 2010, né? Basicamente, desde quando eu me formei, eu entrei na gestão pública antes de me formar na faculdade e dela nunca saí, né? De fato, me apaixonei. Eu acho que quem entra realmente tem muito, a gente se apaixona, claro, em servir realmente ao público. Então, eu entrei, né? Passei pela Secretaria de Educação do meu município. Eu sou de Caruaru, né? Uma cidade do interior aqui de Pernambuco. Fica bem próximo aqui da capital, ficamos a 150 quilômetros, e então lá eu assumi, né, uma função na Secretaria de Educação, sempre ligada a servidor público, né, lá comecei inclusive no RH do servidor da Secretaria de Educação. Um tempo depois foi quando eu caí realmente no RPPS. Eu acho que 6 anos depois, na verdade, de estar na gestão pública, foi que eu fui para o regime próprio de Caruaru, né? E lá eu brinco que eu fiz carreira, porque eu comecei lá realmente fazendo ali o processinho de concessão. E aí, depois de, acredito, 2 anos, passei a gerência. Depois da gerência foi quando a então prefeita, que hoje é a governadora, né, Raquel Lira, então ela me convidou para estar à frente, né, do regime próprio de Caruaru. Então, por isso que eu brinco que eu fiz carreira, mas assim, é realmente muito apaixonante, né? Acho que você, como tá, e como muitos, que às vezes vão para um RPPS sem saber, assim como eu fui, né? Eu entrei no RPPS sem saber o que era RPPS, né? Cheguei lá para fazer o processo de concessão, fui aprendendo e você ali vai se envolvendo e se envolvendo, né, com a história. E eu acho muito, muito bonito realmente o trabalho do RPPS. Assim, a gente se preocupa tanto com o servidor que entra, né, no serviço público, mas eu acho que tão gratificante é ver ele saindo, né? E você saber como aquilo ali é um momento de felicidade
para eles. Eu realmente, eu acho assim, para mim, eu acho que esse é o melhor lado da Previdência, a gente acompanhar o servidor e tá ali, porque a gente até brinca também, né? O servidor, quando ele passa num concurso público, a primeira coisa que ele pensa é assim, pronto, agora eu posso me aposentar, né? Então, a gente que está aqui do lado de cá, eu acho que é muito gratificante, tá dando, né, realizando, digamos assim, esse sonho deles, né? Então, é bem esse foi o caminho que eu percorri, né? E aí, quando a então prefeita ganhou, né, ano passado, a eleição para o governo do estado aqui, então ela me fez o convite, né, de sair do município e vir realmente assumir esse grande desafio, né, porque tem suas nuances, né, assim, é muito parecido com o município, mas é lá tem um grande desafio, né, tem bastante coisa aqui, além do que a gente já sabia. Né, e a própria geografia de vocês também contribui realmente para essa descentralização mesmo, né, da sede de vocês, aí vários Isso. polos que vão ao longo de todo o estado. Então, não é diferente de talvez outros estados, assim, Pernambuco não tem só uma concentração da capital e acabou a população. Não, é um pouquinho mais pulverizado aí, né? Então, requer que realmente que se tenha esses polos para não ficar tudo concentrado em um canto só. Então, isso também dificulta um pouco, né? Você tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E como é que fica esse trabalho? Porque, né, eu imagino que seja a principal diferença do RPPS municipal para o estadual é mais ou menos já por aí. Primeiro grande desafio seja a logística, né? Quais são as outras diferenças que vocês notam mais assim de um RPPS municipal para vocês aí? Então, eu acho que muito escopo de atuação, sabe, Rafael? De fato, né, pelo lado geográfico, já é um desafio e tanto, porque aqui a gente tem uma frase que a gente chama sempre assim, do litoral ao sertão do estado, né? O nosso estado ele é dividido em 5 macro-regiões, que aí vai do litoral, agreste, zona da mata norte e sul, e o sertão, né, que é o ponto mais oposto ao litoral aqui do estado. Então, a gente alcançar o servidor, né? Porque o servidor do Estado, o ativo, ele está em qualquer canto do Estado. Então, para a gente alcançar esse servidor, né, é realmente um desafio bem grande, né? A gente prestar o nosso serviço. A gente tem 15 agências, inclusive você já começa daí, porque normalmente no município basta ter ali o Instituto de Previdência e a gente consegue alcançar o servidor logo ali, né? Qualquer coisa que a gente queira fazer, uma ação que a gente queira fazer, é muito simples a gente alcançar o nosso servidor. Mas no Estado já é um pouco mais como é que se diz, complexo, né? A gente conseguir alcançar, mas isso realmente a gente não tira de mente, que o servidor ele não está só na capital e não só na região metropolitana, ele está em todo o estado, né? Mas assim, a gente aqui em termos de diferenças do lado da gestão também, né? Eu acho que a gente pode apontar aí a questão dos militares, que não existe nos municípios, né? Então, assim, e é uma parcela muito grande de segurados, né? Então, a gente tem todo um regramento específico, né? Que foge muito da 1467, que foge muito da Constituição, porque ele tem um regramento específico, né? Isso já é uma grande diferença do município. Outra questão que eu notei também, assim, que foi algo que eu me deparei bem desafiadora, a questão dos poderes, né? Pela Constituição, hoje a gente precisa fazer a gestão unificada, né, do RPPS dentro do ente, né, do estado. Hoje a gente ainda não faz aqui, vários estados ainda não conseguem, mas assim, hoje a gente ainda não faz, mas assim, a gente precisa ter o controle da arrecadação dos poderes, isso a gente tem, isso é feito aqui. Então, assim, a gente ter esse controle por algo que você não faz a gestão é bem complexo, né? Mas, assim, é um grande desafio a gente ter realmente isso como escopo de atuação nosso, né? E fora isso, né? E aí é uma particularidade nossa, né? Foi quando a gente chegou aqui também em Pernambuco, né? No estado, a FUNAP não tinha uma sede, né? Então a gente já vinha de um histórico de 4 anos, quase 3 anos, sem uma sede própria, né? Então assim foi bem difícil fazer primeiro assim ter a mudança de gestão, né? A gente chegar nova na gestão e se deparar com um corpo técnico totalmente em home office. Então, assim, a gente conseguir realmente cumprir com a nossa missão institucional em home office também foi bem desafiador, né? Claro que, assim, isso independe de ser Estado, mas tem sido um trabalho bem desafiador, mas igualmente gratificante. Ah, que bacana isso. E para a gente conseguir pegar um pouco mais sobre qual é o funcionamento de vocês, né? Qual que é a massa que vocês têm hoje de segurados na ativa e na inativa, pensionistas? Qual que é a massa que vocês trabalham hoje? E o Hoje, patrimônio?
que eu esqueci de perguntar antes também. Então, hoje a nossa massa de segurados, ela tá um pouquinho mais de 200 mil servidores, ativos e inativos. Mas a nossa folha de inativos hoje ela é maior do que a de ativos, né? Em termos quantitativos, hoje a gente tem 105 mil, né, pessoas na folha do governo, dos inativos, né? Dos inativos. E aí o nosso patrimônio hoje ele está em torno de 280 milhões. Então, assim, são números, quando a gente sai também do município, é outra coisa que a gente, assim, até no início, para se acostumar, assim, a conta dos milhões e bilhões, hoje já é mais fácil, né? Mas é algo que a gente se depara também e acaba naturalizando, tá? Assim, no início eu me assustava, mas assim, a gente acaba naturalizando, até porque tem estados que não tem nem esse número de servidores inativos, né? Até a própria Rondônia, uma vez eu perguntando a Tiago, ele disse, não, realmente é muito maior, né? A gente tem aqui, o serviço público aqui em Pernambuco, ele é muito forte, sabe? Assim, principalmente aqui, eu acho que Recife e região metropolitana, então a gente tem um bom número. E a concentração maior realmente fica, né, por óbvio, na capital, né? Isso. E quanto assim da massa de vocês que, vamos dizer assim, é fora da capital, para o pessoal ter uma ideia assim de que do tamanho da dificuldade que vocês enfrentam aí no dia a dia. Em torno, eu acredito que na última conta, em torno, acho que de 60%, 70%, entre 60 e 70% está aqui na capital região metropolitana. De resto, está descentralizada, né? E é muito, muito também visível a diferença do tipo de servidor. Por exemplo, aqui na região metropolitana, né, e capital, a gente encontra muitos servidores de um leque de cargos, né? Quando a gente vai se distanciando da capital, a gente encontra muito professor, pessoas da área de saúde e militares. Então, assim, são os que a gente mais encontra no interior, porque de fato, né, a estrutura do Estado ela está aqui, então é onde se requer realmente, digamos, todo o maior escopo de atuação e onde se requer todos os profissionais, né, de todas as funções e cargos. Mas é bem, bem dividida, assim, a gente tem essa divisória muito clara. Vocês começaram agora aí essa atual gestão junto com a governadora, né? E como é que vocês receberam a FUNAP e qual que é o planejamento estratégico que vocês estão tendo agora com essa sua gestão à frente da FUNAP? Então, como eu já tinha te adiantado, a gente pegou a FUNAP sem sede, né, para começar. Então, quando eu cheguei, a FUNAP entrou em home office em 2020 com a pandemia e não voltou mais, porque aí era um prédio antigo que já estava com alguns problemas estruturais. Então, quando o Estado voltou àquela atividade presencial, né, pós-pandemia, o prédio já não dava para receber os servidores. E aí a gente estava funcionando, eu ainda funcionei um tempo, a gente trabalhava no prédio da Secretaria de Administração, mas um espaço muito reduzido, né, a gente hoje tem um corpo técnico de 200 servidores, pouco mais de 200, e lá a gente tinha em torno de 30 estações de trabalho, então a gente vinha muito num trabalho remoto, né, e híbrido lá, na verdade a gente fazia muito um rodízio, então muitos servidores inclusive nem entravam no rodízio, e muitos servidores foram nomeados nesse período, nesses últimos 4 anos, e nunca chegaram a trabalhar no presencial, para você ter ideia, né? Então foi bem desafiador esse início, assim. Ainda assim, a gente precisava, né? Início de gestão, a gente precisava. Eu cheguei, já existia um planejamento estratégico, isso também já é muito cultural aqui no estado, o que é realmente bom. Ele estava em vigor, então a gente, para não perder, ele era relativamente recente, para 2021, então a gente não viu uma necessidade de refazer um planejamento estratégico. Então a gente revisou o que tinha, né? A gente acrescentou, salvo engano, aí umas 13 a 14 iniciativas, né? Que a gente, do nosso modo de enxergar a gestão, onde a gente queria chegar. Então a gente acrescentou aí mais algumas iniciativas, né? E foi bem nesse sentido, assim, home office, fazendo reuniões através de Meet, mas assim, de toda forma a gente conseguiu, de toda forma, fechar o planejamento, né? E estamos aqui seguindo ele. E esse ano, já para iniciar, a gente está para iniciar os monitoramentos, né? Que aqui também é algo necessário. Não adianta só planejar se a gente não monitora, né? Então a gente não tem nem como medir se a gente está avançando, se não está, por que não está, né? Então a gente acha bem importante essa ferramenta, né, de gestão. E justamente nessa parte de gestão, né, a gente vê, eu pelo menos sinto essa falta de você ter uma capacitação mais apropriada para a parte de controles, né? A gente ouve muito falar de investimento, muito na parte de benefícios, concessão, até com prévio,
recentemente ganhou um bom status aí, né? Mas essa parte de ferramentas de controle, realmente, monitoramento, eu sinto um pouco de falta. Como é que vocês veem essa questão, né? Dado que é um dos objetivos que vocês querem agora alcançar, né? De ter esse monitoramento aí. Aqui ele é muito natural, a gestão da própria governadora, como eu vim da gestão dela enquanto prefeita na minha cidade, né? Ela já tinha essa cultura de planejamento dentro das secretarias. Quando a gente veio para o estado, então isso meio que permaneceu, né? Então eu enquanto gestora de Caruaru, participava de monitoramentos, porque lá o Instituto ele tem um status de secretaria. Então, eu era monitorada de acordo com o planejamento, digamos, do município, né? E aqui não é diferente, né? A gente aqui no estado está vinculado, a gente é um órgão da administração indireta vinculado à Secretaria de Administração. Então, a Secretaria de Administração é monitorada, digamos assim, pelo governo como um todo, né? Como todas as secretarias são, e a gente é monitorado também pela Secretaria de Administração. Então, descendo um pouquinho mais, então internamente eu monitoro as diretorias. Da mesma forma, aqui também é muito cultural, também no próprio estado, na gestão estadual, aqui o pessoal já vinha com essa cultura de monitoramentos e de gestão, né? Então, assim, eu quis dar continuidade a isso por ser também natural e para mim realmente é a melhor forma da gente avaliar, né? O que é que a gente está conquistando ou não, para a gente saber o que é que a gente, onde a gente quer chegar, né? Eu acho que não tem como a gente fazer isso de outra forma, senão através de um planejamento monitorado, né? Então veio muito dessa, eu acho que exatamente desses anos já acompanhando, né, a então governadora, a gente criar essa cultura, interiorizar para a gente também ver como realmente dá resultado. Ah, legal isso. E aproveitando até para passar para quem está nos ouvindo aqui, né? Quais as experiências que você consegue passar para o pessoal do tipo assim, ó, isso aqui pode ser totalmente replicável no seu RPPS municipal, em termos de monitoramento, de gestão, que você já, né, culturalmente já consegue, desde Caruaru, trazendo agora para o estado. O que vocês podem replicar para o pessoal? Eu acho que assim, a gente sabe que planejamento ele é essencial, eu acho que para tudo na vida da gente, né? Mas assim, eu acho que seja na iniciativa privada, seja e principalmente na pública, né? Eu acho que o que a gente pode, eu acho que nem precisa de forma muito técnica, mas eu acho que se você coloca ali, junta a equipe, né, e diz assim, ó, onde é que a gente quer chegar? E aí é a nossa visão, né? Quais os nossos valores aqui dentro, qual a nossa missão institucional? Pronto. E a partir daí a gente vai dizendo o que é que a gente quer, por exemplo, e até levando para o município, que a gente sabe que muitos municípios, a estrutura, ela não foge de o diretor-presidente e uma estrutura ali, seja de gerência, de coordenação, e normalmente é assim, é o diretor-presidente, o setor financeiro e o setor de benefícios, né? Então, assim, o que é que eu espero do meu setor de benefícios, o que é que eu espero do meu setor de financeiro, né? Então, eu acho, e dentro dali elenca os processos dentro de cada uma dessas unidades, desses setores, e diz, ó, o que é que a gente quer e como a gente vai chegar onde a gente quer, né? Então, eu acho que assim, é um exercício realmente, né? A gente fazer isso e o importante, claro, que é o que a gente fez aqui e deve fazer, eu acho que é a participação máxima, né, dos servidores, eu acho que isso é importantíssimo, né? Para que todo mundo, para que o processo ele tenha adesão, né? Eu acho que tem que estar todo mundo nesse processo, entender o porquê de cada ação que a gente está tendo ali, né? Então, acho que é bem por aí. Até para não ficar aquela placa de missão, visão e valores lá na parede qualquer do seu instituto e ninguém mais visitar ele depois disso, né? Exato, exato, né? E o monitoramento é o que eu digo, isso aí é essencial, né? Não tem como a gente fazer, dizer o que quer, mas assim, não ir avaliando ainda que mensalmente, quinzenalmente, e aí vai depender, claro, da rotina, né? Mas eu acho que é importantíssimo a gente realmente ter esse monitoramento. Como eu digo, não adianta planejar e só daqui um ano a gente vê e aí o que a gente conseguiu, né? Que eu acho que é no meio do caminho que a gente vai vendo, ó, isso aqui faz sentido manter, faz sentido mudar. Isso aqui porque a gente não tá, isso é tão importante, porque a gente não está conseguindo, porque falta orçamento, falta isso ou aquilo. E aí a gente corre atrás do que precisa, né? Eu acho que é bem por aí. Com certeza. E como vocês estão aí nessa atual gestão há tão pouco tempo, quais as conquistas que vocês já conseguiram já com essa nova gestão nesse primeiro ano de vocês? Isso. Inclusive, eu vou fazer um ano agora, mês que vem, né? Hoje eu ainda foi em março que eu entrei, mas assim, a gente, graças a Deus, já colheu alguns bons frutos, sabe, Rafael? O primeiro deles, que eu digo, é a sede, né? Eu acho que sem ela, realmente, muita coisa não teria acontecido, mas assim.
conseguir a sede, né, depois de 4 anos aí do nosso servidor sem casa, né, eu acho que esse foi o grande ganho da gente. Hoje a gente está aqui num lugar bem central, né, na capital pernambucana, né, então foi um ganho. A gente conseguiu renovar nossa certificação do Progestão, né? Nós somos nível 3 do Progestão, e aí eu digo a você que foi um desafio imenso, né? Manter a certificação com o órgão 100% remoto. Então, assim, a gente está naquela preparação prévia, né, antes da auditoria, e a gente tendo as reuniões, e assim, a gente usou muito também a estrutura aqui da escola de governo para poder se reunir. Inclusive, nossa auditoria foi na escola de governo, né, e pela falta, na época da auditoria, pela falta de sede, a gente teve que marcar uma segunda auditoria para ele comprovar que a gente tinha uma sede. Quando a gente esteve aqui, a gente entrou em contato, né, com a instituição certificadora, eles vieram, eles já tinham colocado que tinham que vir, então vieram se certificar de que a gente finalmente estava funcionando, né? Mas assim, foi um grande desafio manter a qualidade, né, do serviço em home office e certificar ele. Isso foi realmente um ganho, né, para a nossa gestão. E para finalizar o ano, né, assim, de fato, a nossa premiação, né? A gente ganhou o segundo lugar nacional do concurso de boas práticas da ANEPREM, né, na categoria estados, e assim, para a gente foi realmente muito gratificante, né, saber que em tão pouco tempo a gente pôde colher esses frutos, né, já assim. E eu também não posso deixar aqui de realmente falar do ganho, a gente, sem falar também do nosso corpo técnico, tá? Eu acho que, assim, o nosso servidor aqui é aquele servidor que ele veste a camisa, sabe? Aquele que de fato entende a missão da FUNAP, né? E sempre que a gente tem uma conquista, primeiramente a eles que eu agradeço, né? Assim, realmente, pelo empenho, pela dedicação, né? E saber da importância, porque eu acho que quando você se orgulha de onde você trabalha, eu acho que você até trabalha também com muita vontade, né? De saber assim, poxa, eu faço parte de uma instituição, né? Que é referência, de uma instituição que eu gosto de trabalhar, né? Então, acho que é bem por aí. Então, eu sempre agradeço, porque realmente, sem eles, eu sozinha não faria nada. Não, e ainda mais com o agravante de o pessoal estar praticamente todo em home office, né? É bem desafiador. Conseguir essa qualidade de gestão em home office é realmente um desafio, né? Muito. Até para passar para o pessoal aqui, tá todo mundo já trabalhando agora localmente? Tá aí o pessoal em home office? Como é que tá hoje o esquema de trabalho de vocês? Hoje a gente ainda está em trabalho híbrido, né? A gente tem ainda um rodízio, porque você sabe que em gestão pública nada é tão rápido, né? Então a gente está ainda no processo aí de compra de mobília, porque como o antigo prédio ele tinha uma outra estrutura, a mobília lá já era bem antiga, então era uma mobília grande, muito grande, que acabaria tomando muito espaço, né, do local que hoje a gente está, que é um local muito mais moderno. As salas são um pouco menores, mas assim, a gente já comporta muito bem o pessoal, só que a gente precisa de móveis específicos, né? Então a gente está num processo ainda de compras. Então hoje a gente tem muito mais unidades para trabalhar do que antes, quando a gente estava na Secretaria de Administração. Mas assim, hoje a gente já consegue realmente ter um lugar sem precisar agendar uma sala de reunião em tal prédio. Então hoje a gente consegue se reunir presencialmente e eu faço questão disso, né? Até para que eu realmente também tenho o contato, faço muita questão de ter o contato com os servidores, né? Para que a gente não fique só na tela, né? Não se distanciar tanto, né? Não se habituar a isso. Eu sei que é um grande ganho, né? Se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe algo de bom, então assim, né? É realmente a gente poder trabalhar de casa, mas assim, eu não troco o presencial, né? Eu acho que aquela troca do presencial nada se compara, né? Mas aí a gente está ainda nesse processo. Em breve a gente está 100% no presencial, se Deus quiser. Maravilha. Até só para a gente esgotar essa parte do home office, né? Aqui no meu instituto a gente conversa muito sobre essa parte do home office que foi instituído, a gente todo mundo aqui voltando, e a gente falando dessa troca de ideias realmente, né? De que o home office ele trouxe esse benefício de poder trabalhar de casa, mas nem todos conseguem se habituar ao trabalho em casa, né? Talvez seja ok, legal você ter o trabalho de casa, mas o tempo todo sem estar com esse contato realmente, né? Reunião localmente, a gente falando, todo mundo junto, reunido. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Isso. E vocês conseguirem trazer para o RPPS estadual, num prédio novo, com estrutura nova, dando um novo ânimo também para os seus servidores, né? Mantendo a qualidade, é realmente desafiador.
Não, foi assim, logo que eu cheguei, imagine eu, nova na gestão aqui, né, eu não conhecer minha equipe, né, então isso assim, para mim era muito complicado, assim, porque eu sou muito aquela de ir nas salas, eu não sou aquela que, assim, fico aqui, sala fechada, com horário marcado, não, o pessoal sabe, né, já começou a ver que não é bem dessa forma, então assim, eu gosto de ir nas salas, então assim, eu olhava assim, às vezes eu estava em casa, né, eu passei um tempo também remota, mas assim, é muito ruim. Eu gosto da troca, eu gosto, às vezes surge um assunto ali que a gente tá no meio de uma reunião, alguém que pode esclarecer essa dúvida. Eita, vê se ele tá aí no WhatsApp, vê se ele pode entrar no Meet. Então, assim, isso atrapalha demais, né? Assim, e eu digo, é muito enriquecedor, né? A gente realmente tá junto. Eu acho que a troca diária, porque às vezes até você tá ali numa dúvida do seu operacional, né? Você, colega do lado, ó, tu já pegou um caso assim, como é que tu fez, como é que faz isso? Tudo acho que flui de uma forma mais natural, mais rápida, né? Eu acho que para todo mundo. Mas é o que eu digo, que bom que hoje a gente pode trabalhar, né, no remoto quando precisa, mas assim, que bom também poder voltar ao presencial. Eu senti muita falta disso. Não, eu também, confesso que eu também senti muito essa falta. Você comentou agora há pouco, Catarina, de que vocês já estão com o nível 3 do Progestão, né? Sim. Vocês têm alguma pretensão de chegar ao nível 4 ou o que que vocês estão já fazendo para conseguir alcançar o nível 4? Então, né, a gente, claro, eu acho que a gente não chega no 3 e quer parar no 3, né? A gente tem o planejamento aí de avançar na certificação, né? Eu acho que o Progestão é um programa, de fato, que ele faz uma diferença na gestão, faz uma diferença para o próprio segurado, né? Hoje mesmo, assim, só fazendo um adendo, hoje mesmo eu tive uma reunião aqui sobre a implantação, né, do programa de LGPD, né? A gente estava se reunindo em relação a isso. E até a equipe estadual esteve aqui, e aí eles falaram, não, porque a gente tem que ir, tem que identificar os processos e tudo mais. Eu disse, aqui já não foi o problema, porque assim, a gente manualizou muita coisa, a gente mapeou muita coisa. Então, assim, gestão de risco, né? O ganho que o programa traz, e até esse ganho para a própria LGPD, porque assim, você vai num órgão que não tem mapeado seus processos, né? Você começa meio que do zero mesmo, né? A LGPD, né? A aplicação da LGPD. E aqui não, quando você vê que o processo já está mapeado, você já identifica de forma muito mais fácil, né? Onde está o risco daquele processo, enfim. Mas sim, a gente tem esse ganho, né? E o Progestão a gente quer de fato avançar, né, nele. A gente tem feito aí, se preparado, está alterando aqui a legislação, que a gente precisa assim, de algumas adaptações ainda na nossa legislação, né, para se adaptar ao nível 4 e está fazendo também. A gente certificou nossos conselheiros, em toda a nossa diretoria, né? Que hoje ela é formada, nossa diretoria, acabei não falando, ela é formada por 4 diretores e eu, enquanto diretora-presidente, né? Que sou a quinta diretora, né? E nossa estrutura ela é grande realmente. E toda a nossa diretoria ela é certificada, todo o conselho fiscal é certificado e todo o conselho de administração não. 3 conselheiros ainda não estão, mas a gente já está no trabalho, são recentes, então a gente está muito nesse trabalho, mas a gente conseguiu assim, eu acho que ao todo são 26 conselheiros. Deles, eu acho que de todos tem 23 certificados. Então, assim, já é um bom número. E, assim, não foi fácil, foi uma força-tarefa mesmo para a gente certificar ano passado, né, que tinha a opção de fazer no nível básico, então, mas conseguimos, né, graças a Deus. Assim, fizemos cursos, aulas e fizemos o que pudemos aqui, né, que estava ao nosso alcance e conseguimos. E aí, como não poderia ser diferente, a gente tem um plano de ação e monitoramento do plano de ação do Progestão, né? A gente tem esse acompanhamento para a gente saber o que é que a gente está avançando, o que é que precisa ainda internamente ser providenciado, né? Além da legislação, mas internamente quais as medidas. Olha, a gente já vem se preparando aí, quem sabe em breve a gente não é o sexto, né? O sexto instituto no nível 4, né? E seria o primeiro do Nordeste, na verdade. Se a gente chegar ao nível 4, seríamos o primeiro do Nordeste. Que bacana isso. E, Catarina, o que que a gente pode esperar da FUNAP a partir de agora, né, para os próximos anos aí, em termos de serviço, né, para o servidor, para quem está aposentado, para quem é pensionista aí em Pernambuco,
O que que pode esperar da FUNAP daqui por diante? Eu brinco muito com minha equipe, eu digo que a gente tem que esperar uma FUNAP digital. Hoje a gente ainda tem muito processo realmente físico não, né? Mas assim, muitos processos manuais no sentido de assim depender, né, de uma forma muito artesanal de ser feita, né? E para a gente estar no estado e conseguir alcançar aquele servidor que está lá no sertão, né? A gente tá aqui da capital, do litoral, então a gente precisa chegar até ele e nada mais não tem outro caminho que não seja esse. Eu sei que o nosso público, ele é muito, o pessoal até fala, não, ele é mais, tem uma dificuldade um pouco maior por ser uma pessoa mais idosa, mas eu acho que assim, não é por conta disso que a gente precisa trabalhar dessa forma, né? Assim, acho que hoje tem ferramentas e a gente, enquanto instituição, tem a obrigação de buscar ferramentas fáceis de serem utilizadas por um público, né, que já tem uma certa dificuldade com o digital. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente precisa realmente de alguns sistemas aqui na FUNAP. Estou brincando, é uma FUNAP digital que a gente vai ter, né, ao alcance de qualquer servidor, né? E não só um digital por ser digital, mas que seja uma ferramenta acessível. Acho que acessibilidade também é a palavra. Então, eu busco isso, uma FUNAP mais acessível e digital nesse sentido, né? Uma FUNAP com a institucionalmente mais fortalecida, né? A FUNAP ela tem um histórico de ser referência, né, aqui no estado. E há alguns anos atrás, bem no início da FUNAP, a FUNAP foi referência até internacional, teve visita técnica de Serra Leoa vindo aqui, que lá não existia um sistema de previdência, então o modelo que eles viram e gostaram, vieram à FUNAP assim, há muitos anos, bem no início, né? A FUNAP tem 24 anos de existência. Então, lá no início, então, é o que eu digo, eu acho que a gente precisa fortalecer, né, a FUNAP. Eu sei que esses 4 anos de home office, até para o próprio servidor, né, é até difícil, a gente brinca de acreditar como já foi um dia, né, mas assim, existe sim essa possibilidade e essa intenção nossa, né, tá lá na nossa visão do planejamento, né, a gente ser referência realmente em boas práticas e em tecnologia da informação, eu acho que é isso. Né? A gente vê o que é que a gente precisa hoje e como a gente quer se ver. É sempre esse exercício. E, claro, ser referência em boas práticas, né? Não tem como ser diferente, né? A gente está num programa que busca as boas práticas e a modernização. Acho que tudo isso casa, né, com o progestão, com a cultura de planejamento, de monitoramento e com essa visão de ter uma FUNAP digital, né? Eu acho que é tudo muito, você vê que é tudo muito redondinho, né? Tudo está muito interligado. Não, e aliado a isso, né, acredito que seja fazendo muitos RBPS agora, de você não ficar só naquela parte de concessão de benefício, pagamento de benefício e acabou, revisão, deu. Não, é muito mais integrativo, né? A gente já vê algumas ferramentas, por exemplo, prova de vida, onde às vezes o servidor é que vai na casa do segurado, essa parte digital realmente fazendo esse meio de campo para a gente, que adianta e muito o nosso serviço, né? As ações de capacitação, a pré-aposentadoria, pós-aposentadoria, e eu acredito que seja realmente isso que vocês tenham também em mente a ser feito também, né? Isso. Assim, de fato, muita coisa foi descontinuada em razão do trabalho remoto, né? Então, assim, mas a gente tem, sim, temos os nossos programas, né, de pré-aposentadoria. O Vida Ativa, existe o programa Vida Ativa aqui, que é aquele programa pós-aposentadoria, que ele foi descontinuado ao longo da pandemia, como não tinha como ser diferente, e não foi retomado pela falta de sede, porque até então o Vida Ativa ele funcionava na sede, né, da FUNAP. Então, assim, foi descontinuado, mas que a gente já está resgatando, né? Ainda não conseguimos colocá-lo em prática novamente, mas a gente está exatamente revisando ele para ver o que dá para continuar, como continuar, o que é que a gente pode trazer de novo, né? Mas a gente tem, assim, o Estado ele conta com uma estrutura muito mais robusta. Então, a gente tem aqui, inclusive, escola de governo, onde a gente pode trazer o nosso servidor para um programa de pré-aposentadoria, né? E isso realmente, o progestão, na verdade, ele já tira a gente muito dessa passividade, né? Dessa função passiva de ser o órgão arrecadador de arrecada as contribuições e concede a aposentadoria quando é pedida, né? Não, eu acho que o progestão, ele torna a gente mais ativo na gestão, né? E que bom, porque eu acho que é quando o servidor sabe realmente, né, assim, a importância da sua vida funcional, que não está ali só todo dia batendo ponto, né? Eu acho que assim, se sentir isso passa muito pela questão da valorização, inclusive dos servidores, né? E assim, ó, a gente não está pensando em você só na sua força de trabalho, mas é para te dar o conhecimento
de direitos seus, né? Então, os programas de pré-aposentadoria, quando a gente leva ao servidor o conhecimento do que é como é que se diz? A previdência dele, a gente tem o nosso programa aqui, que é o Previdência em Ação, que a gente vai até o servidor, a gente faz uma listagem aqui, né? Final do ano, a gente faz uma listagem de naquele ano, onde foi que teve nomeação de novos servidores, para que no ano seguinte, né, a gente vá até essas secretarias e é a gente que vai, né? Não é o servidor que vem, a gente vai às secretarias junto àqueles servidores que foram nomeados no ano anterior para passar para eles, ó, existe uma previdência que é só tua, é assim que ela funciona. Se você tem um tempo de outro regime, é assim que você deve proceder. Então, é muito nesse sentido, né? Estar perto do servidor e não ser aquele órgão ali que a gente sabe que muita gente só lembra de previdência quando lembra do CRP, né? Eu acho que é ver a previdência além do CRP, realmente. Eu acho que é muito por esse lado. Ah, maravilha. Catarina, queria te agradecer aí imensamente por ter aceitado o nosso convite, conversar com a gente. E queria deixar o espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês aí, quiser tirar mais dúvidas das ferramentas de gestão que vocês se utilizam, no monitoramento, como é que vocês trabalham em cima disso, que eu acho que seja o grande diferencial agora, né? Como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Então, né, aqui a FUNAP a gente está em todas as plataformas de rede social, né? A gente tem sempre com o nome FUNAP Oficial, né? Estamos no Instagram, temos no YouTube, temos também no Facebook. Então, seguir a gente nas redes sociais e qualquer coisa, entrar em contato, que a equipe aqui está sempre à disposição, né? A gente faz também, já teve algumas visitas técnicas, então a gente está sempre aberto aí, da mesma forma que a gente também busca em outros lugares, né? A gente nunca está pronto, eu acho que a gente nunca está pronto e nem deve se colocar nessa situação de que está pronto, né? É buscar sempre, eu acho que boas práticas, elas são sempre bem-vindas, né? Independente de porte de instituto, eu acho que assim, se a gente viu uma ideia ali que funcionou, que é legal, então vamos trazer, vamos adaptar, e é bem por aí. Eu acho que todo mundo se ajudando, quem ganha no fim das contas é o servidor, né? Com toda certeza. A gente está aqui trabalhando em função disso, né? Para que o nosso segurado aqui seja o maior beneficiado, né? É E a gente verdade. sabe que todo dia tem uma novidade, RPPS pequeno, RPPS grande, e a gente vai conhecendo e vai tentando replicar as melhores práticas para a gente, né? É verdade, é verdade. Então, é muito prazeroso. Acho que é como eu digo, né? A previdência é aquele bichinho que, quando você é picado por ele, você não quer mais sair. Pois então, Catarina, 12 anos, 13 anos já que você está no serviço público, gostou da RPPS e ficou agora. É verdade. Metade da minha vida pública, digamos assim, é já em RPPS. Fazendo carreira, como eu digo, né? Da concessão até a presidência, realmente. E alguma pretensão de sair disso por enquanto ou quer se Por, manter na Previdência? Não, por enquanto, assim, sem previsão mesmo, assim, na verdade, eu estou aqui, é o que eu digo, eu recebi essa missão muito grata, né, da nossa governadora, e realmente, assim, eu vim de coração aberto, né, e tentando dar o meu melhor, né, todos os dias aqui, né, porque é o que realmente mexe comigo, acho que é o que mexe no meu coração, realmente, é a previdência dentro do serviço público. Olha, o mesmo mosquitinho que picou você aí para gostar de RPS, eu acho que picou todos nós aqui. A gente é apaixonado por RPS, a gente gosta do que faz mesmo, né? É verdade. A gente sabe que assim é uma missão árdua, né? A gente sabe todos os desafios, né? Mas eu acho que pergunte quem quer sair, ninguém quer. Exatamente. É bem por aí. Catarina, mais uma vez, obrigado aí por sua participação com a gente aqui no podcast. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem episódio novo. Até lá! Tchau, tchau.